tema do nosso sermão hoje é o servo fiel. Então diz assim, Marcos, capítulo 10, versos 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por ter nos trazido aqui na tua casa para prestar um culto a ti e, ó Deus, sermos confrontados com a tua palavra. Senhor, envia-nos o teu Espírito Santo e nos dá entendimento, Pai, da tua Escritura e nos dá também, ó Deus, a aplicação dela, Pai, em nossas vidas, através, Pai, da tua obra, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando ouvimos falar de servo ou de servidão, nossos ouvidos não se agradam. Nos dias atuais, não há qualquer atratividade, beleza ou até mesmo sentido em ser servo ou estar em servidão. Os filmes, por exemplo, nunca retratam isso. As câmeras nunca focam naqueles que servem, a não ser para enfatizar alguma coisa de sua personalidade. Algumas poucas vezes vemos filmes em que um personagem servia alguém, mas destes filmes, a maior parte termina em uma espécie de reviravolta proposital. Os filmes de revolta são esses, né? Eles são famosos. Os servos fazem um motim e derrubam a ordem estabelecida. Nisso tudo, é como se a pessoa estivesse mal na posição de serviçal. Mas com o seu esforço, sua dedicação, sua luta e sua sorte, consegue assumir a posição de patrão. Nas novelas, os que servem são os figurantes, ou seja, aqueles que não merecem nem mesmo ter seu rosto mostrado, focado. Quando focalizam alguma pessoa que serve, novamente, não estão mostrando o seu serviço, o fato de serem servos, mas a personalidade da pessoa. O foco das câmeras nunca está no serviço. O foco das câmeras, na verdade, foge do serviço. Não há qualquer sentido em fazer um filme que retrata uma pessoa servindo o seu serviço e o seu status de pessoa que serve, o seu status de servo. Isso acontece porque nós não gostamos de servir, mas nós gostamos de ser servidos. O fato de ser aquele que serve é quase uma ofensa. Isso é uma herança do mundo grego, em que os serviços simples eram considerados inferiores. Para um grego, o servo não é uma pessoa com direitos. Na verdade, ele nem é uma pessoa, ele é menos que uma pessoa. Ser servo é feio e não há nada de belo nisso. Não há nenhuma vantagem em servir. Pelo contrário, isso me inferioriza, me torna pior, me torna menos honrado, me torna feio. A Bíblia escandaliza a nossa herança cultural na medida em que o tema do servo está em todos os seus livros. O enredo da Bíblia, ao contrário do enredo dos filmes, mostra o servo. O foco dos textos bíblicos exalta a servidão, ao contrário do foco das câmeras. As lentes da Bíblia focalizam o servo. No sermão de hoje, veremos que Deus destrói a lógica pecadora humana, se colocando como servo dos servos. O nosso primeiro ponto é o servo no Antigo Testamento.
Para compreender o significado da servidão na vida do crente, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Israel era a nação, povo separado de Deus no Antigo Testamento. Eles foram escolhidos dentre diversos outros povos para serem servos de Deus. O tema de Israel como servo, eleito de Deus, ganha destaque particular no livro de Isaías, escrito 700 anos antes da chegada de Jesus à Terra. Vamos ler, por favor, Isaías, capítulo 41. Além do texto de Marcos, nós vamos abrir em 2 outros textos. Nesse aqui, de Isaías 41, versos 8 e 9. Diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendeste de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos meus cantos mais remotos, a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Deus fez a sua aliança com o seu povo. A aliança significava que Israel tinha um compromisso especial com Deus. Israel era o povo de Deus. Israel era propriedade de Deus. Era o seu povo em aliança com Deus. Sendo assim, Israel deveria se separar dos demais povos, porque Deus é o único Deus verdadeiro. Israel deveria ser diferente dos povos que adoravam pedaços de madeira e barro. O povo deveria ser diferente daqueles que não eram de Deus. Isso é o sentido da santidade. O povo deveria se santificar, ou seja, separar-se do mundo, seguindo a lei de Deus. Porém, Israel não fez isso. Eles acharam que o simples fato de serem escolhidos era a salvação certa. No entanto, mesmo esse status elevado da nação como servo, escolhido por Deus, foi insuficiente para salvá-la da pena dos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Deus, todavia, sempre rico em misericórdia, prometeu perdão. Aqui, um pouco depois, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, diz assim: Lembre-se dessas coisas, ó Jacó, e Israel, pois você é meu servo e eu o formei. Você é meu servo. Ó Israel, você não será esquecido por mim. Apaguei as suas transgressões como a nuvem e seus pecados como a névoa. Volte para mim, pois eu o remi. Versos 21 e 22. Além disso, a bênção do perdão nunca foi concedida apenas a Israel. O objetivo de Deus, desde o chamado de Abraão, consistia no espalhamento dessa bênção a todo mundo, por meio do povo que o servia. É muito pouco para você ser meu servo e levantar as tribos de Jacó e trazer de volta as pessoas que preservei de Israel. Farei de você uma luz para as nações, para que a minha salvação alcance o fim da terra. Deus revelou ao profeta Isaías, capítulo 49, verso 6. Por meio do serviço e da santidade de Israel, a salvação de Deus se espalharia por toda a terra. O ID não é só no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. Mesmo levando em consideração toda essa atenção nacional, ou seja, mesmo explicando que o povo todo, ou seja, o povo como nação, deveria servir a Deus, a câmera de Isaías fecha a imagem em um único indivíduo, o representante de toda a nação. Isaías, em seu livro, escreve alguns cânticos, algumas músicas de louvor a esse representante. O primeiro cântico do servo se inicia assim: Veja o meu servo, aqui sustento, meu escolhido, em que minha alma se deleita. Colocarei meu espírito sobre ele, e ele trará a justiça às nações. Isaías 42, 1. Quando se chega ao último cântico do servo de Isaías, parece que,
Ao invés de ver a cena somente por uma câmera, nós vemos por muitas câmeras, por muitos ângulos. Essa é uma das passagens mais impregnadas do sentido profético no Antigo Testamento. Essa é uma das passagens que são mais claras a respeito de Cristo e do seu ofício de servo. Em apenas 15 versículos, de Isaías 52:13 a 53:12, Deus deixa claro que a exaltação de seu servo não virá sem a humilhação da morte para carregar o pecado. 52:13, vejam, meu servo agirá com sabedoria. Ele será sublime e elevado e será exaltado. 53:10, contudo, o Senhor desejou esmagá-lo. Ele o fez sofrer. Quando a sua alma fizer uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. 53:11. Da angústia de sua alma, ele observará e ficará satisfeito. O justo, meu servo, pelo seu conhecimento, fará muitos serem considerados justos e assumirá a iniquidade deles. E o que resulta da morte e ressurreição do servo sofredor? Os gentios ingressam na família como servos do Deus vivo. 56, Isaías 56, 6 e 7 diz assim: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ao afastar a lente, ou seja, uma filmagem de cima de todo o enredo de Isaías, revela algo surpreendente. O rei, que é a temática dos capítulos 1 a 37, é o servo, capítulos 38 a 55. E ele é o vencedor, dos capítulos 56 a 66. Eles são a mesma pessoa. Isso é muito impressionante, é muito inacreditável. Como um servo pode ser vencedor? Como? E, muito mais que isso, ao afastar a lente ainda mais, vemos uma visão mais ampla e espetacular do desdobramento da história da Bíblia. O servo sofredor de Deus não é ninguém menos do que o santo rei de Deus, 2 Samuel 7, 12 e 13, por meio de quem a bênção de Deus se expande e o inimigo de Deus é vencido. Segundo ponto, rei dos reis, servo dos servos. Assim, quando Jesus entra em cena, ele não surge num vácuo. Dezenas de promessas e séculos de espera reprimida, traduzidas em muita fé, como no cântico de Zacarias: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Lucas 1, 68 a 73. Toda essa maravilha começa a tomar forma de maneira nunca imaginada pelos judeus dos tempos de Jesus. Era de origem humilde. Era um simples trabalhador galileu de uma cidade pouco conhecida, nas margens do império mais poderoso da época. E, quando Jesus inicia seu ministério público, não perde tempo e logo identifica a si mesmo como objeto do cântico
antigo de Isaías. Sim, todas as canções lhe diziam respeito. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fitos para ele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Lucas 4, 16 a 21. Jesus veio para incorporar literalmente, tornar corpo, o propósito de Israel, para triunfar onde Israel falhou. Ele tomou o lugar do representante profetizado por Isaías, em última instância, para ser banido, para ser morto em uma cruz, em um madeiro. Nesse ínterim, ele ensinou a seus seguidores o surpreendente segredo da verdadeira grandeza e da mobilidade descendente da verdadeira vida do reino, no reino. O texto que nós acabamos de ler. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e que sobre os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês, discípulos, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Ele deu a sua vida em resgate dos seus. O mundo sempre mediu e mede a grandeza pelo padrão de serviço que alguém recebe. Quanto mais eu sou servido, maior e mais poderoso eu sou. Quanto mais funcionários, quanto mais empregados eu tenho, maior é o meu status social. Assim são nos filmes e nas novelas. Se você é o que serve, meus pêsames. Não há valor nenhum naquele que oferece, segundo o mundo. Mas Jesus reverte radicalmente essa lógica humana pecadora. Ele não faz mudanças ou ajustes sutis em um sistema bem consolidado. Ele vira a coisa toda de cabeça para baixo, ao transformar o primeiro em último e o último em primeiro. E como ele faz isso? Como ele inaugura os padrões que subvertem o modo de o mundo agir? Ele o faz mediante muitos exemplos, mas um em especial. Ele serve. Jesus, Deus, serve os outros. No texto em grego, ele diacona. Ele é o diácono, ele é o servo. Em antecipação à sua última refeição com os discípulos, Jesus fez a mesa para deixar a sala e a refeição prontas antes dos discípulos chegarem. Ao entrar pelaquela porta, naquele fim de tarde, os discípulos não surpreendem com o cheiro de comida que procedia da mesa. Nem ficam surpresos a ver uma toalha e uma bacia com água no chão. Não é motivo de surpresa. Havia apenas uma questão gritante. Onde estava o servo que ia usar a bacia para lavar os pés de todos? A última coisa que eles esperariam ver no mundo
seria o seu grande mestre se ajoelhar e assumir a postura e um papel de um insignificante, de um escravo, de um servo. A última coisa que eles pensavam era que Jesus iria se ajoelhar e lavar os seus pés. Mas ele fez. Jesus se colocou como servo de seus discípulos. Jesus se colocou como escravo de seus discípulos. E, ridiculamente, os discípulos, logo depois que isso aconteceu, se dispersaram nessa demonstração de Jesus, de maneira completamente infantil. Aparentemente, antes mesmo dos pés deles se secarem, acontece uma discussão sobre quem seria o maior discípulo. Jesus interrompe a discussão ridícula. Pois, quem é o maior? Quem está à mesa ou o que serve, ou o diácono? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como que serve. Essa cena de Jesus com seus discípulos nos mostra duas coisas. Primeiro, Jesus lavou os pés dos discípulos apesar de sua morte ser iminente. Isso é a última ceia. Logo, alguns dias depois, Jesus seria morto. A ira de Deus estava para ser derramada sobre Cristo, e ele sentia o tremendo peso disso, mesmo durante a ceia. E o que ele fez? Serviu. Quando estamos sofrendo, quando estamos curvados sobre um fardo de preocupações, será que olhamos ao redor e notamos que há pessoas cujos pés precisam ser lavados? Tentamos descobrir pequenas maneiras de servir ao próximo? Não. Em geral, quando estamos sofrendo, mergulhados em nossas tribulações, esperamos que os outros cuidem de nós. O servo de verdade não arruma desculpas. Quando minha vida entrar nos eixos, quando a depressão passar, quando a minha agenda ficar mais livre, aí sim eu vou servir os outros. Talvez você esteja sofrendo e até sinta raiva porque ninguém percebe. Já pensou se Jesus fizesse da mesma forma que você? Segunda coisa que esse texto nos mostra. Jesus serviu aos discípulos apesar de eles não merecerem. Observe que João deixa claro que Jesus sabia que o traidor estava presente. João fala antes, no capítulo 13, versos 2, capítulo 13, verso 10, que Jesus sabia quem iria o trair. Jesus conhecia bem todos os discípulos. Um iria traí-lo, outro iria negá-lo, e todos fugiriam. No momento em que Jesus mais precisasse deles, os discípulos o abandonariam. Um daqueles pés que foram lavados, ficaria sujo e cansado depois de ter andado atrás da tortura e da morte de Jesus. Os discípulos não mereciam ter seus pés lavados. E o que Jesus fez? Lavou os seus pés. Irmãos, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés daquele que o iria trair para a morte. Na sociedade grega antiga, esse tipo de comportamento não era nem um pouco inspirador, mas era um absurdo uma coisa dessas. Não era lindo, era repugnante. Como Platão perguntara 4 séculos antes, pode ser feliz um homem que é um servo de qualquer natureza?
Isso nunca poderia ser motivo de vitória. Isso nunca poderia ser roteiro de filme. Isso nunca poderia ser foco de câmera. Entretanto, eis o Filho eterno de Deus, no chão, a conceder dignidade ao trabalho considerado o mais inferior do mundo. Terceiro ponto, Jesus, continuamente servo. Não admira que Paulo possa resumir a encarnação de Jesus mediante uma simples declaração, em Romanos 15:8. Cristo se tornou servo. Abram agora em Filipenses, por gentileza, capítulo 2. Filipenses 2, versos 3 a 11. Diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Várias religiões da história reconheceram o valor da humildade, mas nenhuma narra um Deus humilde. Isso é impossível, porque os deuses são superiores a nós. A noção de humildade aplicada à divindade é considerada uma confusão de categorias. Daí a afirmação que o Deus da Bíblia, não um membro de um panteão, não uma opção no menu de divindades, mas o Criador único de todas as coisas, se rebaixaria a fim de servir todas as suas criaturas, até descer a uma cruz torturante. Isso, meus irmãos, não é só surpreendente para o mundo ou para a sociedade da época de Jesus e de Paulo. Isso é escandaloso. Contudo, foi exatamente isso que ocorreu. O texto de Filipenses 2, que acabamos de ler, ressoa com a notícia de que, embora Deus, o Filho, tivesse tudo, irmãos, Jesus tinha tudo. A adoração dos anjos, o amor infinito do Pai e do Espírito. Mesmo assim, mesmo ele tendo tudo, ele veio. Do resplendor do céu à miséria de um estábulo. E, em uma noite solitária, na pequena cidade chamada Belém, ele iniciou a sua jornada de obediência ao Pai. Jornada que culminaria 30 e poucos anos depois, em uma colina fora de Jerusalém, onde ele sofreu na cruz romana por pessoas rebeldes como nós. E o que o fez fazer isso? O que fez ele fazer isso? Um amor indescritível. Na verdade, ninguém tem amor maior que este. Alguém abrir mão da vida por seus amigos. João 15:13. Não há exemplo mais perfeito
de serviço abnegado do que o daquele que deixou o céu quando podia ter ficado e permaneceu na cruz quando poderia ter partido. Concluindo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, se colocou em posição de servo, aquele que deve ser servido. Se colocou na posição daquele que serve. Nós somos chamados para servir, considerando, como disse Paulo, cada um superior a nós mesmos e buscando a glória do servo sofredor, Jesus Cristo. Algumas aplicações. A lógica do mundo é completamente invertida pela palavra de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos pensando da mesma forma com que os discípulos pensaram? Quem será o maior? Quantas vezes, irmãos? O maior é aquele que se coloca a serviço de todos, aquele que se humilha, aquele que se esvazia. Primeira aplicação. Claramente, o primeiro passo para aplicar essa palavra em nossas vidas é servindo aos outros. Jesus foi muito claro em seu ministério quanto a isso. Irmãos, ele serviu a todos, sem distinção alguma. Ele cuidava dos feridos. Ele se compadecia dos moribundos. E matava a fome dos miseráveis. Eles mereciam? Não, não mereciam. Mas Jesus fazia. Jesus se colocava como servo. Irmãos, quanto isso é difícil. Nós não gostamos de ajudar. Nós não temos empatia. Ou seja, nós não conseguimos sentir o sofrimento dos outros. Isso sabendo que todos os homens e mulheres são imagem e semelhança de Deus. São seres de valor inestimável. Todos. Ao cuidar dos feridos, a igreja funciona como as mãos e os pés de Cristo para o mundo carente de seu toque. À medida que discernimos e atendemos às necessidades práticas, os crentes refletem ao Salvador que tomou a iniciativa absoluta de atender às nossas necessidades mais profundas. No filme da sua vida cristã, podemos ver o servo. Segunda aplicação. Devemos ver essa beleza da obra de Cristo na igreja. O ministério terreno de Jesus era poderoso em palavras e em atos. Isso está lá em Lucas 24, 19. E ele continua essa dupla abordagem hoje, em grande parte, por meio dos ofícios de presbítero e de diácono. Como os presbíteros servem com palavras, os diáconos servem com ações. O ministério integral de Cristo continua hoje na igreja. Cristo cuida de sua igreja por meio dos oficiais que ele escolhe. Os diáconos e presbíteros constituem o meio pelo qual ele continua as duas partes de sua obra sacerdotal. Como Inácio de Antioquia afirma com muita simplicidade, aos diáconos foi confiado o serviço de Jesus Cristo. Terceira e última aplicação. O nosso chamado para servir não tem data de validade. Todos seremos servos do Rei para sempre. Todos. A vida a serviço de Deus consiste na liberdade perfeita. Nosso papel atual de servo é apenas um estágio para o futuro eterno, em que você o verá face a face, com todos os seus servos, para todo sempre. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face,
e na sua testa terão gravado o nome dele. Apocalipse 22, 3 e 4. Portanto, irmão, realinhe os seus olhos mundanos e veja o trabalho ordinário, mostrando a Cristo. O trabalho ordinário, o trabalho de servo, reflete a Cristo. Veja Cristo tocando as mãos sujas, lavando os pés imundos, servindo a pecadores ingratos e renunciar, por fim, a sua vida em favor de quem ele ama, sem merecer. A nossa vida como um todo deve encontrar o modelo e a missão na vida de seu Salvador. Irmãos, vamos servir. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Tu és o Rei dos Reis, tu és o servo dos servos. Ó Deus, o Senhor abriu mão, Pai, de toda a tua glória, de toda a perfeição do céu, de todo o louvor dos anjos, de toda a sua majestade, Pai, para vir aqui, nesse mundo, Pai, morar ao lado de pecadores. O Senhor veio, Pai, e ainda, Senhor, se fez servo de todos, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, aplica essas palavras nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Pai, a ser servos. Ó Deus, confronta o nosso coração orgulhoso, o nosso coração egoísta, o nosso coração que deseja fama, que deseja sucesso, que deseja beleza a todo custo, Senhor. Confronta os nossos corações com a tua palavra. Que nós, ó Deus, sirvamos a todos, Pai, assim como o Senhor serviu. Aplica essas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.